Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Anini Lima E eu sou a Priscila Spencer. e hoje nós vamos entrevistar o Ricardo Voltolini. Ele que é CEO do Ideia Sustentável. E também ele é autor de diversos livros sobre sustentabilidade. Ele já falava sobre esse tema muito antes de ser uma vertente, de ser uma tendência das empresas atuais. Agora acho que o pessoal está conseguindo entrar, a gente fez uma primeira tentativa e a nossa conexão não estava muito boa, mas acho que pela quantidade de pessoas que estão entrando aqui Ricardo agora... acabou de entrar. Acho que pela quantidade de pessoas que estão entrando aqui agora, a gente vai conseguir fazer a transmissão com o Ricardo. Ele já entrou aqui, vamos clicar em adicionar. São muitas lives ao mesmo tempo, um congestionamento aí nas redes. Exatamente. Então a gente vai falar sobre a questão da sustentabilidade, a liderança sustentável. Opa, olha aí, o mestre Ricardo Voltolini no ar, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todos os países, para todos os planetas. Tudo bom, Ricardo? Tudo, como é que tá? Como é que tá, Denis, Priscila, tudo bom? Ricardo, boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui sobre liderança. Nós temos teu artigo, assim, a gente tem que porque é necessário, né? Principalmente nesse momento. Tá só picotando um pouquinho o seu áudio, tá? Você nos ouve melhor agora? Tô ouvindo, quando a Priscila estava falando, picotou um pouco o áudio dela. Mas eu ouço. Maravilha. A gente estava falando do seu artigo, né? Que foi Tá. publicado no Newfeed, e nós ficamos extremamente sensibilizados e felizes, né? De ter alguém expondo uma opinião ao mesmo tempo humanista, corajosa e que o conhecimento é algo que precisa ser amplamente debatido. Então, por isso que a gente resolveu entrar em contato aqui para falar não apenas sustentável em si, né, mas também como esse momento no qual nós estamos passando, um momento que boa parte da população nunca viveu, nunca passou por nada parecido, e que a gente precisa ter vários líderes, gestores, que têm momento que nessa hora é preciso repensar a forma da liderança, né? Então a gente queria começar aqui batendo o papo com você, Ricardo, justamente você falasse, né, da situação atual, né? Como você vê como que a liderança deve se comportar, né, a maneira ideal que ela se deve comportar para fazer a análise da situação atual e propor à sociedade, apenas a sua respectiva empresa, a entidade que ele gerencia, mas como ele pode colaborar para o todo, né? E lembrando, que nos assistindo, muita gente entrando agora, você também pode fazer as perguntas, também pode fazer as perguntas e manda um aí, se estão gostando ou não, né? O som está falhando um pouquinho, né? A gente vai tentar resolver isso aqui. Legal, não sei, vocês me ouvem bem? Ouvimos. Aqui tá ótimo. Tá, porque a de vocês continua picotando um pouquinho o áudio, tá? Mas eu entendi a introdução. Eu acho que seria legal começar esse bate-papo propondo a seguinte reflexão. Nos momentos de crise, sob tensão, quando a gente está no meio de uma tempestade, no meio de um temporal, no meio de uma situação muito adversa, é que realmente a gente testa a capacidade de liderar. Isso vale para um navegador que está à frente de uma embarcação e, de repente, ele pega uma tempestade e, naquele momento da tempestade, é que você entende se aquele realmente é um líder que vale a pena, é um líder que merece ser seguido, né? Eu costumo dizer que se você nutrir pelo navegador, pelo comandante do capitão, uma confiança muito grande, no sentido de que ele, capitão, a partir das suas atitudes manifestadas, e não só discurso, daria a vida por aquele grupo de pessoas, se fosse necessário, você vai segui-lo.
ele é um líder, né? Ele tem um propósito que é um propósito superior ao simples navegar. Ele comanda uma tripulação e ele tem os seus liderados sob vínculo de confiança. Eu acho que as crises testam muito isso, né? Então, eu acho que o que aconteceu nessa crise do coronavírus foi um teste importante para a gente perceber quem é quem, né? Então, é a popular hora do vamos ver, né? Aquela hora da onça beber água, né? Aquela hora crucial é quando realmente o líder, sob pressão, tendo que mudar completamente as suas rotinas, as suas estratégias, os seus planos, abandonar algumas coisas, deixar de pensar só no negócio, porque a princípio tem uma necessidade que é a da sobrevivência no curto prazo. Nessa hora que você realmente é levado ao limite, e quando estamos no limite, nós costumamos tomar atitudes orientadas pelos nossos valores mais profundos. E aí que vem a liderança com valores. A liderança com valores, ela sobressai neste momento, porque os líderes colocam os valores na hora de tomar decisão, né? Então, ficou muito claro para mim uma divisão, e acho que ficou para todo mundo também, uma divisão de dois grupos de lideranças empresariais no Brasil. O que eu chamei de pragmáticos e o que eu chamei de humanistas. Os humanistas, obviamente, os líderes orientados por valores humanos e que nessas horas difíceis manifestaram solidariedade, souberam exercer empatia ao máximo, se colocar no lugar de cada um dos colaboradores, de cada um dos seus familiares, de cada uma das pessoas que está sofrendo a dor e a insegurança dessa doença, né, que é uma doença muito inédita, né? Não sabemos como enfrentar um elemento como esse invisível e letal, né? Que nos mobiliza, que nos coloca a todos numa situação de vulnerabilidade. Então, esses líderes humanistas tomaram a frente e exerceram esses valores na hora de tomar as suas decisões, versus uma outra legião de líderes que não é tão pequena, né? Basta a gente ver aí os comentários nos jornais, nas revistas, é que alguns tiveram a infelicidade de se manifestar publicamente e quando foram muito honestos, despidos das suas roupas corporativas, aí eles realmente mostraram como eles pensam, né? E aí aquela verdade nua e crua que fica para todo mundo. Mas espera aí, eu estou ouvindo mesmo, esse líder está dizendo que não importa morrer 7 mil, 8 mil, 9 mil pessoas, o que importa é a economia não parar. Eu estou ouvindo mesmo isso? Né? Então as pessoas num primeiro momento reagiram incrédulas. É verdade isso? Será que esse cara está dizendo isso? Aí a ideia foi repetida em várias lives, né? Então você veja, o sujeito, o líder do Madeiro, o empresário do Madeiro, é apenas uma voz, mas naquele mesmo dia eu já tinha ouvido vários líderes dizendo com palavras diferentes a mesma coisa. Então o que é chato nesse momento é perceber que alguns líderes submetem os seus valores humanos, que eu continuo querendo acreditar que eles existem. Tá? Não dá para a gente pegar aqui e fazer um maniqueísmo e separar o mundo entre bons e maus. Né? Esse é um raciocínio um pouco adolescente. Né? Continuo achando que há valores nesses líderes. Só que no momento de pressão, esses valores humanos aprendidos normalmente ali na primeira infância, com pais, tios, avós, né? Esses primeiros círculos que são importantes para formar esses princípios que depois regem a nossa vida, nos orientam ao longo da nossa vida em várias tomadas de decisão. Eu quero crer que eles existem nos líderes pragmáticos, só que eles estão submetidos a uma outra lógica muito perversa, que olha mais números do que seres humanos, que é a lógica econômico-financeira, né? Que é uma lógica que prevalece nos negócios, e é por isso que a gente não vê líderes humanistas dando em árvore, né? Líderes humanistas
em todas as empresas. Por isso que eles ainda são uma espécie de exceção. Mas é uma exceção que começa, como nós estamos vendo agora, com o coronavírus, a gente começa a ver aí o surgimento de uma série de líderes muito interessantes que talvez a gente não conhecesse, né? Eu ouvi algumas pessoas jamais conhecidas, como a Luísa Trajano, de quem você sempre espera alguma coisa. Legal, que bom que veio, né? A gente tinha uma expectativa boa e que bom que a Luísa Trajano deu conta, né? Nesse momento ela realmente pensou como a maioria de nós, né? Ela poderia muito bem ter se colocado também de uma forma, olha, economia em primeiro lugar, economia, se a gente asfixiar a economia, a gente vai matar mais pessoas ali na frente. Não, ela teve o cuidado de dizer, a hora de isolamento é doloroso, vamos pensar quando a gente pode sair do isolamento para a gente poder retomar a atividade econômica. Então, o que eu sinto que aconteceu, e isso é bom para todos nós, né? É que a gente, nessas situações, começa a separar o joio do trigo e começa realmente a perceber se temos este tipo de liderança, que é uma liderança muito importante no século XXI, porque é a liderança que vai fazer, ou está fazendo, a transição de um modelo de negócios muito focado na dimensão econômico-financeira, que é o que a gente chama de negócio tradicional, ou business as usual, para usar uma expressão em inglês, para um modelo que os próprios capitalistas, no Fórum Mundial, no Fórum Econômico Mundial, agora em Davos, definiram como um novo capitalismo, um capitalismo de stakeholder, como eles chamam, um capitalismo mais focado em gerar valor para todos os públicos com os quais uma empresa se relaciona. Perfeito. Antes de passar a pergunta para a Pri, quero agradecer as pessoas que estão entrando aqui, a Márcia, a Bárbara, a Marcela, a Alda, a Camila, enfim, as pessoas que estão entrando, e pedir, Legal. Mandem perguntas para a gente que a gente passa aqui para o Ricardo. E lembrando que vocês também podem mandar, gostar muito de saber que vocês estão gostando. Aproveitando aqui, a Camila ela comentou o seguinte: infelizmente o capitalismo consciente não foi implementado. Camila, infelizmente, tem aí um movimento para que isso seja feito, né? Tem algumas empresas já adeptas do capitalismo consciente. Ricardo, como é que você vê o capitalismo consciente relacionado à liderança? O que diferencia o líder sustentável e qual a relação com o capitalismo consciente? Então, acho que é legal a gente falar, eu acabei de falar, né, sobre novo capitalismo, capitalismo de stakeholder, capitalismo do amanhã, capitalismo consciente, são nomes diferentes para a mesma discussão, né? Então, qual é a discussão que está posta hoje? O modelo do sistema econômico prevalente no mundo, que é o capitalismo, ele tem várias virtudes. E sabemos de todas elas muito bem, mas ele também tem alguns defeitos. E este movimento procura, na verdade, olhar para a correção desses defeitos. Vou citar dois aqui que são bastante conhecidos. Um é, este sistema gera riqueza, isso é inegável, né? Você pegar aí o quanto em 50, 100 anos de capitalismo a humanidade gerou de riqueza, você vai ter um número expressivo. Agora, também produz desigualdade. Essa riqueza não é distribuída de modo equânime, e esse é um defeito já bastante conhecido do capitalismo. O outro defeito que a gente está conhecendo mais recentemente é que o capitalismo usa mais recursos naturais do que a natureza, o planeta, é capaz de repor, o que significa que a gente está ficando em débito, do ponto de vista de recursos naturais, com as próximas gerações, né? As próximas gerações vão ter, provavelmente, mais dificuldade do que tivemos nós de acessar recursos como água, solo fértil, biodiversidade intacta, enfim. Então, o que nós estamos discutindo hoje é
a transição de um modelo convencional de fazer negócios para um modelo que a gente poderia definir como mais responsável, mais ético, mais íntegro, mais respeitoso ao ser humano e mais cuidadoso com o meio ambiente. Para fazer esta transição, a gente vai precisar, portanto, de um outro tipo de modelo mental de liderança. É aí que entram os líderes, que a gente também pode dar vários nomes para eles. Sustentável, com valores, consciente, divergente. Os nomes são muitos espalhados pelo mundo. O fato é que estamos falando do mesmo assunto. E nessas horas que a gente percebe, nessas horas críticas, como a que estamos vivendo, é que a gente percebe a importância de ter esses líderes, né? Então, quando você vê algumas empresas já entendendo o tamanho da encrenca, fazendo a chamada reconversão fabril e deixando de produzir os seus produtos para produzir máscara, para produzir álcool gel, para produzir, enfim, tudo que se precisa hoje, avental, roupas, equipamentos, né? Agora respiradores também, passou a ser um equipamento fundamental nessa briga, nessa luta. Aí você percebe, puxa, tem gente nas empresas que entendeu o tamanho e a gravidade do problema e colocou seus valores antes dos valores econômicos. Não submeteu os seus valores humanos à lógica econômica e tomou as decisões que nós todos esperamos das pessoas em momentos de crise. O ser humano precisa de proteção, de cuidado, de respeito na hora de crise. E é isso que a gente espera dos nossos líderes, né? A gente não espera... Eu fiz uma pergunta outro dia para uma pessoa que me entrevistou, dizendo assim, olha, vou te fazer uma pergunta. Você se sentiria feliz, confortável de trabalhar numa empresa cujo líder, no início da crise, ameaça demitir 60% do quadro de colaboradores se não houver um afrouxamento da ideia do confinamento? Quer dizer, na verdade, aquele líder está usando o aspecto econômico para pressionar a autoridade pública, para chantagear a autoridade pública, para ela não tomar a decisão ou abrir mão do isolamento mais radical. Quando todos nós sabemos que o isolamento radical, apesar de ser uma medida duríssima, que vai trazer resultados terríveis do ponto de vista de economia, que vão pegar todos nós, especialmente as pessoas mais pobres, as camadas mais pobres, a gente sabe que esta medida é a medida recomendada pela ciência, pelas organizações que sabem como lidar com epidemias, com pandemias. Então, eu acho que nesses momentos que a gente percebe é deste tipo de liderança mais cuidadosa, mais atenta ao outro, mais solidária, mais altruísta, que nós precisamos para fazer a transição para um outro modelo. Perfeito. Eu confesso, Ricardo, que eu estou muito pago empresários infectologistas que existem, né? O cara acha que ele tem uma formação como se ele tivesse estudado anos e anos a fazer, dá um posicionamento tão assertivo, né? Como se ele tivesse mais autoridade, mais conhecimento de profissionais que trabalham 30, 40 anos. Então, muita presunção também referente a isso, né? Mas uma coisa que eu queria colocar, cara, é o seguinte, acho que nesse momento o líder, por mais preparado, está também numa posição muito vulnerável, né? Estresse. Você acha que ele deve compartilhar esse sentimento de dúvida com a equipe dele, abrir o jogo e falar, gente, vamos a solução para todo mundo? É recomendável que ele mostre esse lado de um pouco mais vulnerável para tentar resolver a situação. A solução ideal não existe. Estão sofrendo todas, né? Se dando bem com isso, né? Tá todo mundo numa situação, né? Mas você acha que esse líder, qual você sabe, ele deve
deve abrir o jogo, deve revelar. Eu penso que sim, uma das características desse líder, acho que é importante dizer para as pessoas que estão chegando também, como é que eu caí nessa história, né? Por que que eu estou falando de líderes aqui? Na verdade, eu estudo liderança sustentável há 10 anos, eu já escrevi 10 livros, estou indo para o 11º agora, criei um movimento chamado Plataforma Liderança com Valores, que já tem mais de 200 líderes ali com seus depoimentos registrados. E o meu interesse sempre foi tentar entender como pensam, agem e tomam decisões estes líderes mais sensíveis, mais cuidadosos, mais atentos, mais íntegros, mais éticos e mais transparentes. E uma característica que eu descobri que é comum a esses líderes, aí independente dos estilos, né? Você tem os mais fortes, os mais discretos, os que falam muito, os que falam pouco, os que tomam decisões rápidas, os que levam um pouco mais de tempo para tomar, independentemente dos estilos, tem um traço, uma característica que eu acho importante que se chama humildade, que é uma característica muito, muito fora de moda no mundo empresarial. Muito pouco discutida, porque a humildade é vista no mundo empresarial e fora do mundo empresarial por muita gente como fraqueza. Verdade. Para mim, humildade é fortaleza. O que significa humildade? O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que reconhece que não tem todas as respostas. Vamos pensar agora neste momento da crise. Reconhece que não tem todas as respostas, reconhece que precisa agir, mas tem a coragem, porque tem um ego bem centrado, bem corrigido, tem crenças limitantes pequenas, sob controle. É uma pessoa que tem a coragem de dividir com a sua equipe as suas incertezas. Isso não é tão comum para líderes. Uhum. A gente está habituado, e isso não é um folclore. Na verdade, assim, por que eu me dediquei a estudar liderança? Porque eu tive uma super boa escola anterior, que foi ter convivido com péssimos líderes. E a gente sabe muito bem como é bom ser liderado por alguém, por um líder bom, e como é ruim ser liderado por alguém que não é um bom líder ou não está preparado para ser. Então, a humildade, nessas horas, ela vem na aceitação da vulnerabilidade, na aceitação de que não tenho todas as respostas e vou dividir com a minha equipe do modo mais transparente possível. Quando este clima de proximidade se estabelece, você mais rapidamente cria vínculos de confiança e esse ambiente é um ambiente onde vão surgir ideias. As pessoas vão se sentir mais interessadas em colaborar porque elas entendem que aquele líder é um líder que se coloca no nível delas a ponto de estabelecer diálogo franco, íntegro e transparente. Então, diria que humildade é muito importante. E humildade não tem nada a ver com fraqueza. Humildade é uma fortaleza, é uma virtude importante. E líderes que sabem usar isso a seu favor são normalmente bons líderes. Perfeito, Ricardo. Falando de características, você acabou de falar da humildade. Cada vez mais, eu vou cheio de acho que existe muita característica, qualidade que sabemos que tradicionalmente é uma característica feminina, né? Sim. Hoje a gente ainda tem algumas confusões com relação a femininas e masculinas que todos nós seres humanos temos. Sim. Mas ainda há muito preconceitos em associar as características de mulher, né, ao ser. E pelo que a gente anda estudando, eu leio muito liderança Shakti, né? Lideranças masculinas e femininas. E, ao meu ver, o líder consciente, o líder humanista, o líder com valor, ele tem que estar a ver as forças, né, masculinas e femininas e aplica muito as características tradicionais feminina. E uma delas é o cuidado. No
momento de crise como o coronavírus, eu acho que o cuidado é o que mais aflora nesses líderes sustentáveis, né? Humanista. Sem Como é dúvida. que explicaria para a gente de uma forma mais fácil, né, para a gente ouvindo, essa força dos líderes atuais, sejam homens, mulheres, a gente não está falando de gênero. É isso, eu acho que, primeiro, eu concordo integralmente. Eu já tinha escrito no meu primeiro livro que havia, por parte dos líderes mais sustentáveis, um exercício da dimensão feminina no dia a dia da gestão. O que significa exercitar a dimensão feminina? Além do cuidado, né, a dimensão feminina ela é muito presente, por exemplo, no diálogo, na empatia, no parar para ouvir, no parar para entender o sentimento da outra pessoa, coisas que no dia a dia de uma empresa tendem a não ser valorizadas, especialmente quando você tem um estilo de liderança muito forte, muito masculino, do tipo comando e controle. Embora isso, o tipo comando e controle esteja bem em decadência, ainda tem gente nas empresas liderando com a força do comando e controle, do tipo eu mando, né? Vai fazer, usa o grito, a erguer a voz, às vezes chegar no limite próximo da ofensa, né? Para cutucar, para empurrar, como se uma empresa fosse uma brigada militar, né? Ainda muito focado, líderes muito focados na ideia da hierarquia, tentando manter a hierarquia à base da força, do grito, do mando, né? Então, eu acho que a dimensão feminina, que tem muito a ver com o conceito de sustentabilidade, que basicamente, na essência, é cuidar, né? É preparar as condições para que as próximas gerações tenham os recursos que a gente teve para viver bem nessa, né? Então, o ato de cuidar é algo que está muito próximo e é muito presente no perfil de um líder mais sustentável. O que nós vimos logo como primeira reação, primeira de todas as reações tomadas por estes líderes, que a gente pode chamar de humanistas. A primeira de todas as ações foi: deixa eu colocar o meu grupo, os meus colaboradores em home office, em isolamento, para que eles estejam sob cuidado, né? Estejam protegidos nesse momento. A ideia da proteção, do cuidado ficou muito clara, né? Aí, segundo movimento interessante, e aí eu destacaria duas lideranças que eu gosto muito, a Tânia Cosentino, que é a CEO da Microsoft, e a Cristina Palmaca, CEO da SAP, duas mulheres, né? As duas tiveram a mesma preocupação. Logo depois de colocamos todos em quarentena, isolamos, agora a gente está percebendo o seguinte: nós precisamos cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores, porque trabalhar em casa não é fácil, né? Estar longe do ambiente de trabalho, das regras, das relações, para um tipo comum brasileiro, que é afetivo por natureza, é muito complexo, né? Ficar em casa, ouvindo as notícias, não sabendo quando vai acabar a crise, não sabendo, inclusive, se depois de 60 dias ele terá o seu emprego. Essas lideranças mais cuidadosas tiveram essa preocupação de proteger, né? Então, o ato de proteger é muito característico de lideranças de um novo tipo, lideranças mais conscientes. E isso é muito feminino, sem dúvida. Perfeito. Bom, relatando que nós estamos conseguindo nos ouvir direito, né? Eu peço desculpas por estar picotando, né? Mas eu quero aproveitar para agradecer as pessoas que estão Pompeu, a Dani, a Rafa, o Érico, a Liane, enfim, muita gente.
participando, né? Ricardo, mandem os corações também. Ricardo, me diz uma coisa, você acha que a formação desses novos líderes deve ser já na escola, já nos primeiros, digamos aí, a criança com seu anos, será que a gente consegue colocar isso na grade escolar para que comece a desenvolver um espírito de liderança mais o velho e bom patrão? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode começar a discutir na escola, desde muito cedo, essa questão dos valores, né? Se a gente pegar sistemas de educação que estão dando certo, né, sistemas públicos de educação que estão dando certo na Europa, por exemplo, vou pegar o português, né, que é um que eu conheço de perto. Portugal tinha um sistema de educação uma educação pública que estava sempre na rabeira da tabela da Europa, né? E subiu vários pontos no ranking hoje e está lá entre as primeiras, né? Cresceu bastante, né? E o ministro de Portugal esteve aqui há 1 ano e meio e eu lembro dele ter dito o seguinte: a gente apostou muito no desenvolvimento das competências socioemocionais, né? A empatia, colaboração, cooperação. Pensa bem, é legal, claro, nenhum de nós aqui quer abrir mão de ter os nossos filhos aprendendo matemática, língua portuguesa, ciências, claro, tem que ter isso também, né, parte da formação. Mas por que não ter na grade disciplinas que desenvolvam estas competências? Porque no final das contas, o que vai nos definir como adultos é a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de tomar decisões, de considerar valores, de colocar habilidades importantes. Por exemplo, a habilidade da empatia é uma habilidade importante, né? Se a gente olhar bem, é uma habilidade que está faltando para vários líderes brasileiros, a começar pelo presidente da República. E aqui eu não quero entrar numa discussão ideológica, tá? Não é uma discussão partidária, ideológica, porque essa conversa realmente está muito chata no Brasil. Eu estou falando de falta de empatia, né? Como também houve uma falta de empatia por parte do Júnior Dusk, do Madeiro, quando ele vem a público num momento tão crítico, em que ele poderia simplesmente ter começado a frase de um jeito diferente, e teria feito uma diferença enorme na comunicação dele. Mas é que, na verdade, ele começou a frase usando o valor que, naquele momento, era o valor que estava puxando a convicção dele, né? Então, olha que falta de empatia. Pensa, será mesmo que 5 mil, 7 mil, 8 mil mortes a gente pode relevar, né? Na mesma semana, várias pessoas colocaram, bom, talvez a gente comece a pensar diferente se entre os 7 mil mortos tiver um parente próximo dele, né? Aí talvez não valha tanto a pena, né? O presidente do Santander está circulando pelas redes, o presidente do Santander, lá de Portugal, morreu por causa do coronavírus. E a filha dele disse o seguinte: meu pai tinha muito dinheiro, a única coisa que faltou para ele na reta final foi algo que não custa nada, ar. Né? Na hora que você pensa que é interessante olhar também o Trump, né? Também é outro líder com uma dificuldade absurda de exercer empatia, né? São várias histórias pelos imigrantes, a questão com os mexicanos, a questão com os caras do Oriente Médio, com quem se vive o tempo inteiro brigando, lutando, de lado os interesses comerciais e de lado a discussão ideológica. É muito nítido no perfil do Trump a falta de empatia, né? Então, nessas horas que você pensa, um país tão rico, tão importante, com uma economia tão forte, em alguns momentos em Nova York, o médico estava tendo que fazer uma escolha de Sofia, se dava o respirador para um ou se dava para outro. Então, um país que gastou tanto com armas, não tem respiradores para as pessoas num momento de crise, num momento duro. Aliás, nos Estados Unidos, não tem sistema público de saúde, o que mostra, por exemplo, porque
as pessoas negras de bairros periféricos de Nova York estão morrendo mais, né? Então, você veja, é um momento da gente repensar esses valores e é um momento da gente exercer um pouco mais a empatia, né? Esse momento da gente parar e olhar um pouco para o outro com interesse, né? O interesse no outro, no bem-estar do outro, na alegria do outro, na prosperidade do outro. Eu acho que eu sou muito otimista, sempre fui muito otimista, né? Trabalhar com sustentabilidade há 20 anos e com liderança com valores, desde quando isso não era modinha, né? Você precisa realmente ser otimista e acreditar profundamente naquilo que você está pregando. Uma das minhas crenças é que a gente vai sair melhor do que entrou, do ponto de vista do olhar para o outro, da colaboração, da revalorização de alguns aspectos da vida que talvez a gente não tivesse dando tanta atenção. Isso está acontecendo com o Trump agora, né? O Trump está refletindo sobre isso agora. Cada um de nós aqui também está refletindo, né? Provavelmente algumas pessoas que nos últimos tempos foram workaholics, e nós temos muitos workaholics no mundo, em São Paulo, muitos, né? Eu conheço vários. O workaholic, nesse momento, está pensando se valeu a pena, né, ter dedicado a maior parte da vida dele ao trabalho, à dimensão profissional, e ter esquecido outras dimensões, né? Quando a gente começa a valorizar o abraço, o aperto de mão, o almoço em família, né, o poder voltar a passear, né, poder voltar a fruir a vida de um modo mais livre, mais gostoso, né, mais tranquilo. Então, acho que isso vai trazer alguns benefícios de reflexão. Muitas dessas discussões estão sendo colocadas aí de agora vai mudar, tudo vai ser teletrabalho, as empresas vão descobrir que agora não precisa mais de prédio, não precisa... Eu acho que é bom a gente esperar. Eu costumo não acreditar muito nos extremos, sabe? Eu acho que provavelmente a gente vai ter um incentivo maior ao teletrabalho, provavelmente, até para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para as pessoas terem mais tempo para dedicar a outras dimensões da vida e fazer o tal do equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal. Mas eu não acredito que a gente vai abrir mão da possibilidade do convívio, do estar com os colegas no escritório discutindo. Isso é tipicamente latino, brasileiro, gostar de estar com as pessoas, né? Essa proximidade é muito a nossa característica. Mas eu acho também que vai acontecer um fenômeno interessante, eu acho. Ele já vem acontecendo. A gente está tendo agora uma ascensão dos chamados millennials, aqueles que nasceram ali nos anos 1980, 81, 2, 3, e das gerações que vêm na sequência, XYZ, que são gerações extremamente focadas na ideia de propósito. E se eu tivesse que pegar entre as muitas reflexões que eu fiz e que eu vejo muita gente fazendo em posts, artigos, papers, lives, né? Tenho acompanhado aí o movimento, a ideia de propósito está sendo muito discutida, né? Propósito tem a ver com aquilo que nos define para além de uma escolha simples de vocação, ou que nos define para além de um simples emprego ou trabalho. A gente poderia definir propósito como uma espécie de missão. Cada um de nós tem uma, ou cada um de nós escolhe uma, né? Às vezes alguns não escolhem, a vida acaba escolhendo. Mas neste momento eu vejo as pessoas discutindo muito qual é o meu propósito. Quer dizer, terminando isso daqui, o que eu quero, né? Para mim vai ficar muito claro que os líderes da velha guarda, os líderes do comando e controle, os líderes pragmáticos, que já vêm perdendo espaço, vão ser cada vez mais contestados. E eles vão ser contestados justamente por essas gerações
que são gerações muito focadas em propósito. Mas tem uma outra conversa interessante também. Os millennials estão começando a assumir as posições de CEO. Os caras de 60 estão se aposentando, estão chegando os de 40. E essa geração vem com um software completamente diferente. Vem rodando. Nesse software tem muito mais valor e propósito do que nas gerações anteriores. E essa geração que também está assumindo as cadeiras de CEO, também está começando a tomar conta do mercado financeiro. E estão querendo já dizer o seguinte: a gente não quer investir em qualquer tipo de empresa, não. A gente quer investir em empresas que cuidam do meio ambiente, que se preocupam com as pessoas, que sejam éticas, que sejam transparentes e que sejam orientadas por valores. Então veja que vem aí uma pressão demográfica de uma turma que vai fazer de um jeito diferente. Então, respondendo a uma das perguntas que foi feita, para esse novo modelo, né? Porque muita gente sempre diz: puxa, mas quanto tempo você trabalha com o tema? Eu trabalho 22 anos. Tem gente que me diz: caramba, em 22 anos não resolveu ainda? Se você continua trabalhando, é porque não resolveu. Essas mudanças são mudanças demoradas, são mudanças de modelo mental, que não acontecem de um dia para o outro, que demandam décadas. E pressupõem a sucessão das gerações. Então agora a gente vai está começando a entrar num tempo em que quem vai ter controle, poder nas empresas, no mercado financeiro, são os millennials, né? E essa gente vem com uma cabeça bastante diferente. Uma cabeça, por exemplo, que respeita a questão da diversidade, né? Que é uma questão hoje muito importante, né? Líderes sustentáveis ou líderes conscientes ou líderes com valores são pessoas que respeitam a diversidade, né? Então, vem aí um movimento avassalador e ele veio para ficar, né? Sempre que me perguntam assim, tem uma pergunta agora que está um pouco fora de moda, mas eu já respondi muito essa pergunta. Vez ou outra, cai um jornalista desinformado para fazer uma entrevista. Você não acha que sustentabilidade é uma moda? Olha, eu estou trabalhando há 22 anos e eu só vejo evoluções. Essa moda bem demorada, né? Porque está demorando, né? E a cada ano que passa, eu vejo evoluções nessa conversa. Tem sempre gente que acha que não, que é tudo jogo de cena, mas a minha experiência é de alguém que alguém que vive o bastidor. E eu estou vendo essa mudança acontecer. Eu não sou um espectador que está na plateia. Eu estou lá no bastidor e eu estou vendo a mudança acontecer para valer. Então isso me dá, eu diria que aumenta o meu otimismo, apesar do coronavírus, apesar do momento delicado, complexo e doloroso por que estamos passando, né? Perfeito. Aproveitar aqui